Estou de volta e quero agradecer você que está participando comigo pelo 1938719620 ou pelo nosso 0800 777 0021. E obrigado por estar tomando a decisão de começar a fazer parte desta família que é a Associação do Senhor Jesus Rede Século XXI. Obrigado aqui a Dercy Pereira da Silva Monteiro, de Marilândia do Sul, no Paraná, que se tornou sócia. Muito obrigado pela sua decisão. Agradecer, a Dercy está pedindo aqui pela Zernira, Cristiane, Vitor Hugo, Ana Júlia, Flávio Eduardo, Dercy, por todos os seus familiares. Também a Emília Mariano, de Timbó Grande, Santa Catarina, também se tornou sócia. Muito obrigado pela sua decisão. A Antônia Ieda Rodrigues Pinto Brasil, de Icó, no Ceará, também começa a fazer parte aqui da Associação do Senhor Jesus. Muito obrigado. Ela pede pela cura dos problemas reumáticos. Deus te abençoe. A Sueli Tibe de Souza, de Timbó Grande, em Santa Catarina, também tomou a decisão de começar a fazer parte desta família. Muito obrigado. Deus te abençoe. A Maria Graciela Cavalli, de Colombo, no Paraná, também tomou a decisão de começar a fazer parte desta obra. Muito obrigado pelo seu investimento. O Marcos Fragoso Schmidt, de Timbó Grande, em Santa Catarina, também começa a fazer parte desta obra de evangelização. E a Joselina Josefa de Souza, de Santo André, São Paulo, também começou a fazer parte desta obra de evangelização. E agradecer também aqui a participação da Iramires Bernardes, lá de Presidente Epitácio, São Paulo, que está pedindo oração e agradecimento pela vida do Mateus, que faz aniversário amanhã, e por uma audiência que ela tem hoje. Deus te abençoe, muito obrigado pela sua participação. Vou colocar a sua vida, a vida de toda a sua família, aqui no nosso cantinho da oração, diante de São Lucas Evangelista, pedindo para você e para a sua família a graça da cura, a graça da libertação. E lembrar que você que está participando comigo, ligando tanto no 0800 777 0021 ou no 1938719620, você está concorrendo. No final do programa eu vou sortear um devocionário do Preciosíssimo Sangue de Jesus com a novena das mãos ensanguentadas, preparada por mim com muito carinho. Tenho certeza que vai fazer bem para a sua vida. Só que você tem que participar. 0800 777 0021. Estou contando aí com a sua participação. E agora eu vou começar uma conversa aqui. Nós vamos conversar sobre missão, sobre trabalho. E eu vou receber aqui no nosso programa Você Pode Ser Feliz, o Dr. Pedro Subtil, que é médico. Ele vai dizer aí os trabalhos que ele tem feito na área da medicina. Ele também faz parte da comunidade Shalom, está no processo do postulantado, está aí vivendo uma vida missionária, e eu tenho a alegria de recebê-lo aqui, porque além de ter esse contato através do trabalho missionário, de conhecê-lo por causa da missão, conheci o Dr. Pedro por causa da missão, mas também é um grande amigo. Então quero receber aqui no programa Você Pode Ser Feliz, Dr. Pedro. Bom dia. Bem-vindo, viu? Bem-vindo aqui no programa. Vamos sentar aqui na nossa sala para a gente começar a nossa conversa. Bom, primeiro seja muito bem-vindo aqui no programa Você Pode Ser Feliz. Acho que é a primeira vez que você vem aqui na TV? Primeira vez que eu venho praticamente em qualquer TV. Aqui é bom que a gente fica bem à vontade, viu? Mais ou menos, né? Vai dar certo. Olha só, bom, qualquer um que olha para você diz assim, ele é muito novo. O que te levou a decidir pela medicina, e se tem algum preconceito assim por olhar para você e dizer é muito novo? Eu estou falando isso porque quando eu fiquei padre, bom, agora já vou fazer 40 anos, né? Mas eu fiquei padre com 26 anos. Então, andando lá pela igreja, na primeira paróquia onde eu fui, tinha gente que estranhava um pouco. Porque, eu disse assim, mas quem que é esse moleque que está andando aqui pela igreja? O que te levou a decidir pela medicina, e como é que é lidar com isso sendo tão novo? Então, padre, inicialmente, assim, a minha decisão foi mais por causa de uma aptidão mesmo. Assim, quando eu decidi, na verdade, eu despertei desejo quando eu estava na 7ª série, e aí foi quando eu comecei a aprender sobre o corpo humano. E aí, naquela época, eu falei, nossa, eu acho que eu quero ser médico, né? Mais por uma questão de gostar da biologia, gostar do corpo humano como um todo, né? E também porque a medicina é uma daquelas profissões que você pode até não querer ser, mas pelo menos você tem que negar, né? Assim, tem que ser médico, direito, engenheiro, pelo menos você fala assim, não, isso eu não quero para mim, né?
E aí, quando eu pensei na medicina e vi sobre o corpo humano, gostei muito, assim, né? E me aproximei. Depois eu fiquei mais um tempo sem saber direito, eu pensava muito em fazer publicidade. E aí, depois, na época acho que do segundo ano do ensino médio, foi quando eu decidi mesmo fazer medicina. E era mais por aptidão, eu tinha uma ideia da medicina completamente diferente. Mas também você vê, hoje eu enxergo muito a providência de Deus mesmo, né? Porque talvez naquele momento, se eu não tivesse decidido pela medicina, eu teria... Hoje eu vejo assim, gente, eu vejo que a medicina me ensina a ser uma pessoa melhor, tocar o sofrimento do outro, né? Ajudar, cuidar. E hoje, se eu pudesse falar para alguém que está pensando em fazer medicina ou não, o que eu faria é, se você gosta de gente, você gosta de cuidar de pessoas, se você gosta de cuidar de pessoas, vá ser médico. Mas se você não gosta de cuidar de gente, faça qualquer outra coisa, faça uma participação belíssima na sociedade de outros modos. Mas se você não gosta de cuidar de gente, não faça medicina. Porque... A verdade é assim, que quando a gente descobre a nossa vocação, a gente entende assim, eu acho que eu não podia ser outra coisa. Eu falo isso pela minha vida de padre. Eu vou fazer 13 anos que eu sou padre. E aí eu digo assim, fico pensando, né? O que eu poderia ter feito na minha vida a não ser padre? Aí eu não consigo ter outra resposta. Porque é vocação, é questão de vocação. Aquele desejo incontido que eu sentia desde de criança e que Deus foi me dando a graça de concretizar. Mas fala aí dessa questão de ser muito novo. Então, no consultório tem eu trabalho com medicina de família, só que a demanda, assim, é basicamente de geriatria, né? São as pessoas que mais precisam. No meu trabalho, a gente centraliza os cuidados, né, dos pacientes que estão, às vezes, perdidos naquele monte de especialidade. E aí, chegam muitos idosos. E aí, algumas vezes, os idosos, eu tenho paciente de 104 anos, tenho paciente de 90 e tantos anos, é muito frequente. E aí eles vêm, aí falam às vezes, doutor, você se importa de eu não te chamar de senhor? Né? Eu falei, não, fica à vontade. É a mesma coisa que o né? padre. Exatamente. E aí a pessoa vai lá e pergunta, fala, porque você tem idade para ser meu filho, né? Aí vai lá e pergunta, doutor, mas qual é a sua idade? Desculpa perguntar, né? Aí eu falo, hoje eu tenho 30, antes eu falava 28, 29. Aí, nossa, doutor, você é mais jovem do que o meu neto. Né? E aí é engraçado, assim, né? Mas isso, em geral, não é dificuldade, né? Acho que nem na lida com os outros colegas, muitas vezes muito mais experientes que a gente, mas no dia a dia e conforme você vai mostrando aquilo que você faz e do modo que você faz também, aí as pessoas passam a te respeitar melhor, passam esquece, né, a idade, esquece a ausência de rugas e cabelos brancos, mas é muito frequente no consultório. Que já não é mais o meu caso, né? Porque de vez em quando a gente vai andando pela rua já tem alguém chamando de tio. Então aí tá bruta já a coisa. sabe que o negócio já passou um pouco. Agora, você disse que trabalha com medicina de família e a medicina... De cuidados paliativos. De cuidados paliativos. A medicina de família, qual que é o objetivo dessa medicina? Tem alguma coisa a ver com prevenção ou é algo além disso? Tem muito a ver com prevenção, né? A medicina de família, a minha formação, ela é uma formação que não é da medicina de família territorializada como estratégia do governo. A minha formação é da medicina de família baseada no cuidado integral da pessoa, né? Por exemplo, a gente poderia perguntar para qualquer pessoa, quem é o seu médico? Né? Qual é se você tiver uma dor de cabeça, qual é a sua obrigação de saber se essa dor de cabeça ela deve ser investigada por um otorrino, por um neurologista, por um pneumologista, por qualquer outra especialidade, né? Ninguém tem a obrigação de saber disso. Então, a gente deve ter, é bom que a gente tenha, na verdade, um médico de referência. E à medida que a idade vai passando, isso vai ficando cada vez mais necessário. E aí o médico de família é isso, assim, ele é muito mais, é uma especialidade
que ela é especializada em não ser especializada, assim, né? Ela em ver a pessoa como um todo. E para dar uma atenção maior. É. É porque algumas pessoas reclamam, e talvez eu também já reclamei. Assim, eu fui no médico e, poxa vida, passei lá talvez menos de 10 minutos e o médico já falou algumas coisas para mim. Eu chegava em casa revoltado e dizia assim, se fosse para falar aquilo que ele falou, eu não tinha ido, eu mesmo tinha feito as coisas aqui em casa. Eu te conheço, é isso mesmo. Eu falava, mas se fosse para ele dizer para eu tomar aquele determinado xarope, eu não tinha ido lá, eu já tinha aqui em casa mesmo. Mas são talvez preconceitos que a gente tem. Mas à medida que a gente vai tendo uma confiança com o médico, mas também teve um dia que eu tive um mal súbito e que eu fiquei lá no hospital e a médica quase que me virou do avesso lá, né? Fez até umas manobras para estabilizar a pressão, que eu nem sabia que existia aquilo, me colocou de cabeça para baixo e me fez um tanto de coisa lá. Mas à medida que a gente vai adquirindo confiança. Mas eu falei dessa questão da medicina preventiva, e você falou da medicina da família, eu puxei para a medicina preventiva, porque a gente vai conhecer aqui durante o programa a história da Marisa Calandrin, que teve câncer de mama. E a gente vai falar um pouco dessa medicina preventiva e falar sobre o Outubro Rosa. Vamos ver a primeira parte da história da Marisa. O câncer vem e deixa uma sombra na gente. Por detrás do sorriso, hoje a certeza da vitória, conquistada aos poucos. Meu nome é Marisa, hoje eu tenho 37 anos. Eu descobri o diagnóstico de câncer com 32 anos. Tinha acabado de completar 32 anos. E foi um alerta que eu acho que Deus que me enviou, que eu senti uma ardência no mamilo e me deu... Eu achei que fosse alergia, não passou, e daí eu fiz o autoexame e eu descobri o nódulo. Logo, a confirmação do câncer de mama veio, e de lá para cá, a pressa em resolver esse problema. E quando o médico fala que realmente é um câncer, né, parece que o mundo cai na sua cabeça e eu não ouvia nada que ele falava. Ele falou assim, você tem sorte porque você descobriu no começo. E daí nessa hora eu parei e pensei, eu falei, não é sorte, é Deus, né? E falei, agora então eu vou atrás de conseguir curar, né? O primeiro passo, a cirurgia e parte da mama retirada. Depois, a quimioterapia e, por último, a radioterapia. Foi um longo ano de batalhas. Teve algumas vezes que, principalmente as reações da quimioterapia, né? Que a gente tem fase que faz a gente sofrer muito, que daí a gente pensa que não vai conseguir passar, né? E nessa hora eu ia às vezes para o carro, ficar sozinha e geralmente eu ouvia uma música, um louvor que daí ajudava a superar aquele momento. O que pesa mesmo é o cabelo. Aí, a princípio, né, o cabelo começa a cair, então é muito difícil, porque é uma coisa que foge do seu controle, que não tem jeito. A primeira, você tenta colocar lenço, chapéu, boina, assim, para disfarçar mesmo. Você se olhar no espelho, parece que não é você. Durante esse período, uma ferramenta importante para a Marisa foi o blog, que ela criou para partilhar suas experiências e buscar informações. Foi onde eu comecei a ler muito e escrever também, porque eu queria também passar essas informações. A pessoa fica um pouco menos ansiosa, né? Já sabe, então agora vem a fase do cabelo, vem a fase do inchaço, né? Bom, nós estamos falando do seu trabalho de medicina da família. O que a medicina da família ajuda, o médico da família ajuda numa pessoa como a Marisa que, de repente, se vê diagnosticada com câncer de mama? Quando o paciente chega para a gente, assim, nessa ótica de cuidar dele como um todo, é lógico que eu não vou querer só tratar aquilo que ele vem como uma queixa, né? Eu estou com dor disso, dor daquilo. Mas olhando para ele, eu vou querer prevenir qualquer outra complicação de qualquer outra coisa que possa acontecer.
No caso do Outubro Rosa, a gente tem essa grande chamada de atenção para que se façam os exames preventivos femininos, né? Principalmente do câncer de mama, que é realmente uma das principais causas de morte nas mulheres, né? Então, alertar para ver se está na faixa etária necessária para fazer a mamografia, né? E também fazer os outros exames, o Papa Nicolau e tudo mais, né? Então, a medicina de família, o paciente dentro do nosso consultório, a gente vai cuidar dessa coisa como um todo, né? Os homens também têm exames que têm que ser feitos, não só, né, cuidar da pressão, cuidar do colesterol e tudo mais, e cuidar, por exemplo, estar fazendo exercício físico, cuidado com o peso, né? Tudo isso a gente vai poder tratar no consultório. Ok, a gente vai aprendendo muita coisa aqui no programa Você Pode Ser Feliz. Estamos encerrando aqui esse bloco da nossa conversa. No próximo bloco vamos falar de trabalho missionário, de vida espiritual, como lidar com tudo isso em meio à profissão e também o trabalho vocacional, a vida vocacional, né, como postulante da comunidade Shalom. Você pode participar comigo, se tiver inclusive alguma pergunta aí pro Dr. Pedro, pode fazer, viu? A gente conversa aqui, ele vai respondendo, só você ligar para o 19 3871 9620 ou 0800 777 0021 e lembrar que você está concorrendo no final do programa, todos aqueles que participaram estão concorrendo ao devocionário do Preciosíssimo Sangue de Jesus com a novena das mãos ensanguentadas. Vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto.